Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Reis, sou professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, do IF Sudeste MG, do campus Rio Pombo, do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação. Esse vídeo, é para a gente agora mostrar, um protótipo, usando aí o que a gente conhece como um buzzer, uma caixinha de áudio, o tão conhecido como piezo, onde a gente consegue produzir alguns sons aí, né? Mas e assim, a prototipação dele é muito fácil, né? Porque ele é polarizado, então ele tem um lado positivo e negativo, só que ele é alimentado por 5 volts. Então a gente não precisa nem de colocar um resistor, calcular, né? Um resistor para ele, né? Porque como ele suporta 5 volts e o Arduino, a porta, né, digital ou analógica, ela fornece 5 volts, então é só fazer a conexão direta com o Arduino. Então, nesse caso aqui, eu coloquei aqui o lado negativo dele. Tudo bem que as cores estão erradas, né? Então, o lado negativo aqui, né? Eu vou colocar ele aqui direitinho, né? A cor preta, né? Que é, assim, é um padrão, né? Que é pedido. Né? Então, e o lado positivo, o lado vermelho, né? A cor vermelha. Então, eu tenho aqui o lado negativo no GND e o lado positivo aqui conectado na porta digital 12. Tá? Antes da gente ver, né, a, o código, né, de funcionamento, como que a gente coloca faz ele produzir um som, né, uma frequência ali, né, primeiro vamos discutir um pouquinho do que se trata uma onda sonora, né? Então eu fui aqui no site do Brasil Escola. Então aqui eles têm uma matéria sobre ondas sonoras, né? Onde ela é um fenômeno físico em si, possui diversas aplicações que auxiliam o nosso cotidiano, né? Como por exemplo a ultrassonografia, mas a gente não vai falar da ultrassonografia agora, a gente vai falar num outro vídeo, quando a gente for comentar sobre o, o módulo, né, ultrassônico, para ver para que serve, então a gente vai ver isso lá na frente, não é agora. Né, mas ele tem, por exemplo, essa aplicação de você fazer algumas sondas, né, através da ultrassonografia. Aí, tá? Mas enfim, que é, né, uma onda sonora ou um som, no caso? O que é um som? Né? O som nada mais é do que uma onda mecânica. O que significa uma onda mecânica nesse caso? Né, para ele se propagar, ou seja, para o som se propagar no ar, né, no nosso caso, eu preciso de matéria. Eu tenho que ter moléculas nesse ar, né, nesse meio, para poder fazer a propagação do som, né, dessa onda mecânica. Né? Então, nesse exemplo aqui, nesse desenho aqui, né, que o site disponibilizou, né, o Brasil Escola, o que ele mostra aqui? Né? Então, eu tenho uma fonte emissora de onda, de som. O que essa onda faz? De acordo com a eletricidade que passa por esse megafone, como se fosse também representando uma caixinha de som aí, né? Ali eu tenho tipo um nome, se eu não estiver enganado, é diafragma, que ele vai de acordo com a corrente elétrica, de acordo com a intensidade da corrente elétrica que vai passando por ele, ele vai vibrando, ele vai se movimentando, ele vai fazendo isso para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente. E isso daí ele movimenta as moléculas que estão à frente dele, que estão nele aqui. Então, com isso, ele agita essas moléculas e ela vai produzindo um som. Né? Então, o som é produzido dessa forma. Tanto que a gente fala que o som não se propaga no vácuo. Por que o som não se propaga no vácuo? Porque não tem molécula lá. Né? Aqui, então, ele precisa disso. Né? Então, para poder propagar, né, esse som, ou seja, propagar essa onda. Então, assim, a gente consegue escutar alguma coisa. E o nosso ouvido capta essa vibração. Né? Então, nós temos uma membrana, vamos falar assim, no ouvido, que ele capta essa vibração. E aí eu sei, né, eu consigo identificar, né, esse som. Tá? Então aqui o site vai falando sobre o som, né, que é uma onda mecânica, os tipos dela, tridimensional, longitudinal. Nesse desenho aqui ela é longitudinal, então ele explica o significado disso, o que significa uma onda, né, fenômenos ondulatórios de reflexão, refração, difração, né, interferência. Então ele vai mostrando isso. E aqui embaixo ele tem, né, o intervalo, né, das frequências dessa onda sonora. Tá? Porque quando a gente fala de uma onda sonora, ela trabalha numa frequência que é medida em hertz, né? Ou seja, que é quantos ciclos por segundo
que essa frequência dá, né? Então aqui no nosso caso aqui, né, nós seres humanos, nós conseguimos perceber uma onda sonora, ou seja, escutar, né, um som num intervalo de 20 Hz a 20.000 Hz, ou seja, de 20 ciclos por segundo a 20.000 ciclos por segundo. A gente percebe o som. Os cães, por exemplo, eles vão de 15 ciclos por segundo a 50.000 ciclos por segundo, ou seja, acima do que a gente percebe. E já começa, ou seja, qualquer coisa que é acima de 20.000 são ondas ultrassônicas, né? Ou seja, a gente não, aí são coisas que a gente não consegue perceber, né, com os nossos ouvidos aí, né? Então, tanto que tem aquele apito, às vezes, para lá que se fala para cachorro, adestrar cachorro, alguma coisa assim, né? Que você sopra, você escuta nada, mas o cachorro escuta, né? Porque ele está vibrando numa frequência, né, acima daquilo que é percebido por nós, tá? Então, ou seja, onda sonora é isso aqui, então, ou seja, o site do Brasil Escola traz aqui pra gente, vale a pena dar uma olhada aí, tá joia? Então, mas vamos lá agora no nosso projeto, né? Então, ou seja, o projetinho aqui é muito simples, tá? Ou seja, então, eu conectei aqui no lado positivo numa porta digital, do meu piezo ou meu buzzerzinho, né? E aqui no lado negativo no GND do Arduino, tá? Então, ou seja, está aqui na porta digital pino 12. Tá? Vendo o código dele aqui, o que foi feito nesse código? Eu tenho uma variável inteira chamada buzzer, que ela tem o valor 12, ou seja, é o que faz a referência, né, do pino digital 12, que eu estou trabalhando aqui no meu Arduino. E aí eu tenho aqui no void setup, né, eu configuro o pino 12 como saída. Então eu dou um comando aqui pinmode, falo que o pino 12, que é esse cara aqui, ele é saída, ou seja, eu vou jogar um valor, né, digamos assim, na porta 12. É isso que ele vai fazer para mim. Tá? Então, aqui, quando eu entro no void loop, o que acontece? Né? Aqui eu tenho duas estruturas de repetição. Elas são praticamente a mesma coisa. O que acontece aqui dentro? Quando eu uso o comando for, né, o legal de usar o comando for, que é um laço de repetição, dentro do comando for, eu já declaro uma variável, que ela é uma variável chamada tom, né, que tem um valor 300, e faço uma verificação já, se 300 é menor que 800. Ou seja, o que significa esse 300 a 800? Ele vai variar de 300 até 800. Né? No caso, 300, 301, 302, 303, até chegar a 800. Tá? Quando chegar a 800, ele vai verificar, 800 é menor do que 800? Não, isso é falso. Então ele para o loop, ele não entra nesse for mais. Enquanto for menor, ou seja, tiver entre 300 até 799, ele continua nesse loop. Tá? E esse outro parâmetro aqui, ele incrementa a variável tom de 1 em 1. Então, a primeira vez que ele entrar no for, o tom vale 300, ele vai fazer alguma coisa, e volta nesse for pela segunda vez, e incrementa o meu tom para 301. E verifica, 301 é menor do que 800? É. Então ele vai lá, é verdadeiro, ele faz alguma coisa aqui dentro. Quando chegar a 800, ou seja, incrementou 799 mais 1, ou seja, 800, aí vai ver, 800 é menor do que 800? Não, são iguais, então é falso. Então 800 não é menor do que 800. Então ele sai desse for e vai executar esse for aqui. Depois a gente explica ele. Enquanto esse cara aqui for verdadeiro, tá, o que ele faz? Eu executo um comando chamado tone. Tá, esse aqui é um comando novo agora aqui pra gente. O que esse comando tone faz? Ele pega o pino 12 e vai modular ele em um valor. Por exemplo, que 300. O que significa esse 300? É a frequência que ele vai colocar para o buzzer tocar. É a frequência de vibração dele lá, do quantos ciclos que ele vai fazer por segundo. Então, essa vibração em 300 Hz, vamos falar assim, ele vai tocar numa tonalidade. Se eu aumentar de 1, 301, ele vai vibrar um pouco diferente. 302, diferente. Ou seja, chegar em 799, ele tem uma vibração maior. Então, o que significa? De 300 até 799, ele vai variar a vibração dele. 300 é vamos falar assim, um áudio mais grave. 799, um áudio mais agudo. Tá? Então ele vai aumentando do grave para o agudo. É isso que ele está fazendo nesse primeiro for. E quando ele sair desse primeiro for e chegar nesse cara aqui, tá? O que faz? Ele está lá no agudo. Então agora eu vou diminuir ele. Tá? Então eu vou fazer ele do agudo para o grave. Então agora eu vou descer, né, a tonalidade do meu buzzer. Então ele vai do 800 até chegar a 300.
Então aqui eu decremento ele, aqui eu vou diminuindo de 1 em 1. É isso que eu estou fazendo. Eu tenho um comando delay aqui de 5 milissegundos, só para ele segurar um pouquinho, tá? Para a gente perceber que ele está aumentando, né? Ou seja, ele está do grave para o agudo e do agudo para o grave. Se eu não colocar o delay, ele vai pular do grave para o agudo e do agudo para o grave, você não percebe a variação. Ele vai dando pico, pipum, pipum, né? Ou seja, vai ser, a gente não vai perceber ele graduando, né, do grave para o agudo, do agudo para o grave, tá joia? Então aí eu vou, é isso que ele vai fazer, tá? Eu vou iniciar aqui a simulação, aí eu vou conseguir aqui captar, né, o áudio que ele vai gerar, tá? Só que como é simulado aqui, o áudio dele não vai ficar muito legal não. Para quem é da época aí, né? Eu sou dessa época do videogame do Atari, ele faz muito lembrar os joguinhos que emitem um som muito parecido com essa sirene aqui. Então ele está simulando uma sirene, tá? Ó. Então vamos colocar ele aqui, ó. Quando eu faço isso, agora ele tá aí, tá tocando. Ele aumenta, diminui, aumenta e diminui. É isso que ele tá fazendo aí. Tá joia, pessoal? Então deixa eu parar aqui antes, né? Então, era isso daí, tá? Pronto, parei aqui. Era isso daí que eu queria mostrar para vocês aí em relação ao piezo, né? Ao buzzer, né? E aqui a gente dá para juntar, né? Depois vocês vão perceber que dá para a gente juntar, né, alguns projetinhos que eu já fui mostrando para vocês aqui e fazer 2, 3 projetinhos em um só, que dá para fazer algumas coisas bem legais aí. Tá joia? Então, valeu aí, brigadão e espero vocês no próximo vídeo aí. Até mais.